Questão número 2. Um sólido foi construído removendo-se um cubo menor de um cubo maior, como mostra a figura a seguir. Se a diferença entre as medidas das arestas dos dois cubos é de 4 centímetros e a medida do volume do sólido é 208 centímetros cúbicos, qual a medida da área lateral da superfície do sólido? Bom, nosso objetivo então aqui, primeira coisa, fiz um esboço aqui do mesmo desenho que está lá. Chamei uma das arestas é x, a outra das arestas é y. Então, a diferença é sempre uma conta de menos. Então, nós temos x menos y dá igual a 4. Como o nosso objetivo é descobrir quem é o valor de x, eu vou deixar isolado o y no caso. Então, eu vou passar o y para lá, que ele fica positivo, e vou passar esse 4 que está para cá, fica negativo. Então, a gente sabe que esse cara aqui, ele é basicamente x menos 4. Quem notou isso logo de cara, sem precisar fazer isso, não tem problema. Pode ter escrito logo, tipo assim, direto. Então, o volume do sólido todo, incluindo esse pedaço que foi tirado, ele é de 208 centímetros cúbicos. Então, a gente vai expressar isso. Quando eu pego x ao cubo, isso seria o volume do cubo todo, certo? Considerando até esse pedaço que não tem. Então, você tem que retirar esse y ao cubo e aí ele vai te dar um valor de 208. Como eu sei que y é a mesma coisa que x menos 4, então no lugar de y, a gente vai colocar x menos 4. E aí a gente vai se preocupar em determinar quanto é x menos 4 ao cubo. X menos 4 ao cubo é x menos 4. Vou pegar um rascunho para fazer isso, para não poluir a nossa solução. Então, x menos 4 ao cubo, isso fica x menos 4 vezes x menos 4 vezes x menos 4. Fazendo a multiplicação aqui, x ao quadrado, menos 4x, menos 4x, mais 16. Bom, por enquanto é isso que a gente tem. Pode juntar esse menos 4 e menos 4, que ambos... Então fica x ao quadrado, menos 8x mais 16. E aí vou multiplicar por x menos 4 de novo. Então, fazendo a multiplicação aqui, nós temos x ao cubo, menos 4x quadrado, menos 8x quadrado, mais 32x, mais 16x, menos 64. Logo, nós temos aqui x ao cubo, menos 12x quadrado, mais 48x, menos 64. Então, esse é o resultado que a gente vai colocar aqui. Então, fica x ao cubo menos, e o resultado disso fica x ao cubo menos 12x quadrado, mais 48x, menos 64 é igual a 208. Então, nós temos aqui esse menos aqui, esse menos aqui, a gente não pode esquecer que ele interfere em todos aqui, certo? Então, esse menos vai ficar menos x ao cubo, menos com menos fica mais 12x quadrado, menos com mais, que é com esse daqui, fica menos 48x, menos com menos fica mais 64. Então, fica 208. X ao cubo e x ao cubo cancelam. Nós temos, então, 12x quadrado menos 48x mais 64. Como a gente vai acabar utilizando Bhaskara, vou deixar todo mundo do lado esquerdo. Então, isso vai ficar assim, 12x quadrado menos 48x, 64 menos 208, isso vai ficar menos, né? Porque você tem menos, você deve mais do que você tem, no caso. Então, isso vai ficar menos 144. Fazendo pela fórmula de Bhaskara, tá? Aqui dá pra gente, antes de mais nada, deixar o 12 em evidência, que vai facilitar bastante a nossa conta. O que significa deixar o 12 em evidência? Eu percebi que tanto 12 quanto 48 quanto 144, eles são divisíveis por 12.
Então, eu deixo 12 em evidência, e aí o meu objetivo é procurar por que valores que você troca o x ali, que o resultado dá zero. Bom, agora eu vou parar e me concentrar com a fórmula de Bhaskara só aqui. Nós temos delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, o b é menos 4. Menos 4 vezes o a é 1, o c é menos 12. Então, nós temos delta é igual a 16 mais 48. Delta é igual a 64. Então, nós temos que o x que está procurando, só reescrevendo a fórmula, raiz menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Nós temos menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 64 sobre 2 vezes 1. Então, nós temos 4 mais ou menos 8 sobre 2. O primeiro x é 4 mais 8 dividido por 2, que dá 6. O segundo x é 4 menos 8 dividido por 2, que dá menos 2. Então, a única resposta que convém é essa. X é igual a 6. Então, se x é igual a 6, esse cara é 6, esse cara aqui é 2, certo? Nós temos que esse é 6, esse é 2. Bom, então, a nossa pergunta, ela diz assim: qual a medida da área lateral da superfície do sólido? Bom, aqui por sorte, a gente acaba tendo o seguinte, que essa face da frente, lembrando que quando a gente quer a área lateral, a gente quer saber quanto de tinta a gente gastaria para pintar a lateral. Então, nesse caso aqui, a mesma quantidade que eu pintaria aqui essa parte de trás é a mesma da frente. A mesma que eu pintaria essa parte da lateral aqui, que seria o lado esquerdo, é a mesma que eu pintaria essa. Então, a mesma que eu pintaria aqui embaixo, que é a parte, é a mesma que eu pintaria aqui em cima. Então, acaba sendo calcular basicamente a área lateral do cubo, certo? Bom, como o nosso cubo, a gente sabe, o nosso cubo grande, no caso, como se ele não tivesse sido, como se não fosse retirado esse pedaço. Como o nosso cubo, a gente sabe que ele tem 4 quadrados de lado 6, então é 4 vezes 6 ao quadrado. Lembrando que esse aqui, quadrado de lado 6, tudo bem? Então, basicamente isso. Terminando a questão, nós temos a área lateral é igual a 4 vezes 36. A área lateral é igual a 144 centímetros quadrados. Nesse caso, resposta certa, letra B.